me surgiu, você foi falando na questão dos aromas, dos cheiros, né? E até a gente estava conversando curiosamente sobre isso hoje, talvez pela já sintonia com a Gabi aqui, até com uma outra pessoa que estava aqui no estúdio, sobre os agrupamentos de cheiros, né? Os Sim. significados. Que às vezes as pessoas, que nem você mencionou, sentem um cheiro, por exemplo, de tabaco, mas Uhum. não tem tabaco Sim, sim, físico ali, né? Ou sim, rosa, ou às vezes um cheiro ruim também, né? sim, sim. E como a gente pode agrupar esses significados, por exemplo, para as pessoas que estão em casa? Eu tenho certeza, você que está aí, né, deve estar sentindo alguns cheiros há muito tempo e às vezes fala, por que que eu estou sentindo esse cheiro? Eu não tinha explicação. Vamos dar oportunidade agora para você entender, vamos passar para o pessoal aí. É muito legal que quando eu comecei a falar sobre isso com algumas pessoas, e as pessoas às vezes veem eu falando nos podcasts, elas começaram a falar, eu sinto também. Então, assim, é uma mediunidade realmente muito comum no final, que se falava pouco, talvez, né? Na época que eu estudava, né, no catecismo e tive essa formação inicial, que eu talvez não se falasse tanto naquela época. Ou eu mesma não cheguei nessa informação naquela época, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente tem uma sensação de um cheiro que a gente percebe que talvez outras pessoas não estejam sentindo, ou que a gente percebe que é algo que vem de outro lugar, que você começa a sentir muito repetidamente. Por exemplo, você tá num lugar, tem cheiro de alguma planta. Tudo bem, pode ser uma planta ali, uma rosa plantada, embora a rosa não cheire desse jeito, né? Você precisa enfiar a cara ali nela para você sentir. Você não vai sentir cheiro de rosa só porque ela está plantada ali. Então isso já é um sinal. Você não tem como, por exemplo, aquele lírio, ele solta mais cheiro. Então, normal, você pode olhar e falar, bem, tem um lírio aqui, não tem, tudo bem, mas só que se você começa a ver que várias vezes na sua vida aquele mesmo cheiro, não vai ter sempre lírio no lugar, né? Não vai ter sempre rosa no lugar. É algo que vem de um externo, né? De algum lugar que talvez você não esteja reconhecendo. Mas o que eu acho que é o mais importante é sentir no coração a energia que aquilo te traz. Por exemplo, quando eu senti o cheiro de tabaco, que era um cheiro de cigarro, não o tabaco mais o tabaco puro que a gente tem no xamanismo até, era um cheiro de cigarro mais comercial. Eu não senti uma boa energia quando eu senti esse cheiro. Agora, tem gente que vai sentir esse cheiro de tabaco e sentir uma boa energia. Por quê? Porque pode ter relação com preto velho, pode ter relação com Exu, pode ter relação com outras entidades que estão ali querendo te proteger. No meu caso, eu sentia que era uma sensação que não me fazia bem, porque eu detestava aquele cheiro. E parecia que estava assim dentro do meu nariz, era uma coisa assim incômoda para mim. Então, esse sentimento a gente tem que levar em consideração, de que quando eu sentia o cheiro da rosa vermelha, por outro lado, aquilo me acalmava, me aconchegava, me trazia uma segurança de como se fosse assim, eu lembro desse cheiro de algum lugar, não sei explicar da onde. Então, eu acho que quando a gente sente esses cheiros, mais do que tentar nomear, ai, é algo bom ou ruim, ficar com medo, não, é sentir a energia no coração. Se a pessoa sente que é uma energia que pode ser um pouco densa, que para ela não tá legal, é mudar a frequência, né? Faz uma oração, faz uma meditação, põe uma frequência energética até 536, também é uma frequência energética em hertz, que é de limpeza. Inclusive, quero fazer uma propaganda já aqui. Quem tem uma frequência que tem uma alta frequência 536 e muito cheia de códigos ali, muito espirituais, é a Cíntia Camerim, que já veio aqui. Ela tem no canal dela essa frequência 536, que é de limpeza de campo energético e também limpeza da residência, dos comércios. Então, se a pessoa põe a frequência ali, ela muda a energia do lugar. E frequência é muito legal, né? Eu uso muito, porque você não precisa botar a música. Às vezes você está no trabalho, ali no seu cantinho, que é algo, né? Você vai botar uma frequência para você, não tem que interferir o campo do outro, mas você pode botar bem baixinho e ninguém precisa ouvir. O que importa é ali a frequência acontecendo. E ela vai te ajudar de uma forma muito simples a mudar isso. E também cuidar dos nossos pensamentos, né? Que os pensamentos é que trazem o bem ou o mal, porque nós somos um mundinho à parte aqui dentro, né? Então é sentir essa relação
com os aromas e com o que a pessoa sente, e deixar até vir mais. Se ela começa a sentir repetidamente um cheiro que ela gosta muito, e ela sente que pode ser uma percepção olfativa, que, por exemplo, as pessoas sentem muito cheiro de dama da noite, também é muito relatado isso, várias pessoas já vieram me contar isso, que é um cheiro extremamente divino, né? Começa a meditar e pensar sobre esse cheiro e pedir que esse cheiro se apresente, porque às vezes é um mentor que só quer se comunicar com a pessoa. E isso pode virar até um sinal de alerta, de sim ou não, alguma comunicação mais direta. Por exemplo, me ajuda numa questão que eu estou aqui aflita, me mostra um caminho, aí você começa a pensar sobre aquilo, medita sobre aquilo e tem uma ideia, aparece o cheiro. Se essa ideia te alegrou e apareceu o cheiro, muitas vezes é uma forma deles dizerem, sim, vai nesse caminho, esse caminho é um caminho bom para você, porque eles vão se apresentar de uma forma muito sutil, mas muito amorosa. Então, ter essa mediunidade, a gente pode ter outras sensações com ela, é muito legal. Essa da Dama da Noite, muita gente fala mesmo, né? Muita gente fala Que é a muito Dama da marcante Noite. mesmo, né? Porque é um cheiro, eu acho que é um cheiro muito ligado a espíritos de egrégoras angelicais também, que eles cheiram muito a rosas brancas, né? Maria tem um cheiro de rosa branca, e esses seres mais de luz, não só angelical, seres de luz, né, de uma consciência mais elevada, eles cheiram a flores, e o cheiro da Dama da Noite realmente é uma coisa que é fora do planeta, né, gente? Porque é um troço ali que é muito divino e é até muito difícil de recriar esse cheiro na perfumaria, porque é um cheiro absolutamente único e feito por Deus, né? Então são cheiros que realmente, quando a gente sente, é uma bênção, né? Sentir esse cheiro realmente é algo muito abençoado. Você falou, morei numa casa que tinham, né? Então, assim, a memória olfativa fica muito forte, porque muito ali forte. é muito, né? Muito forte o cheiro, né? E ela vai longe, né? O cheiro, ela tem uma potência, aquilo impressionante, maravilhoso, Tanto que dizem que não pode ficar nem em ambiente fechado, porque ela tem um cheiro muito forte, né? Na verdade, todos os cheiros, como a gente fala sobre aromaterapia, tudo em excesso faz mal. Se você começa a trabalhar muito aquele cheiro e você não tem um equilíbrio, você pode se desequilibrar dentro daquele processo. Como, por exemplo, exemplificando de uma forma mais clara, se você usa aquele cheiro para trabalhar até memórias ancestrais, ou para você subir a sua frequência, para você elevar o seu pensamento, que esses cheiros fazem isso. E também mais profundamente, quando você trabalha, por exemplo, com jasmim, você vai trabalhar autoconfiança, vai trabalhar ancestralidade, vai trabalhar fluxo da vida. Então, assim, isso é muito positivo. Só que isso em excesso corre o risco de se transformar a sombra. Então, se você trabalha autoconfiança, se você exagera nisso, você beira arrogância. Então, tudo que é muito em excesso, até em aromas, pode trazer a luz e a sombra de todos os elementos. Não estou dizendo aqui que a Dama da Noite tem uma sombra, não é isso, ela é um ser que não é ela é um ser feito pelo divino e ela é pura luz, né? Ela não tem sombra, só que toda a sensação humana, nessa densidade que a gente vive, se mal controlada, pode trazer à tona uma sombra que nós já tenhamos dentro de nós. Não é a Dama da Noite, somos nós, né? Dentro dessa densidade, vivendo nessa densidade, a gente precisa entender o que é saudável, o que pode ser exagerado. E muitas vezes tem uma coisa que também eu vejo muito que acontece no meio espiritual mesmo. As pessoas acessam tanto esse lugar de aromas ou de frequências mais altas que ela tem uma grande dificuldade de voltar para a Terra. Eu sofro demais com isso porque eu sou uma pessoa extremamente mental, sou muito do pensamento e quando eu fico acessando essas coisas eu tenho uma dificuldade enorme de focar, de me densificar. Não que eu sou iluminada, ascensionada, não é isso, é só uma questão de energia. Quando a gente vai muito por esse caminho, a gente tem uma dificuldade de realmente parar, focar e centrar no que a gente está fazendo, porque fica muito no mental, muito na subida, no espiritual, e a gente está na Terra, a gente precisa dessa densidade também para se focar, se centrar e até conseguir atingir frequências que a gente tanto deseja, como por exemplo a prosperidade. Se você não foca em algo, toma ação, que é tudo chakra básico para baixo, plexo solar, quando você
trabalhe esses chakras que você foca, que você está em equilíbrio e em concentração, em clareza mental, trabalhando mental, mas com clareza, sem devaneio, ficar, né, só no espiritual e ali naquele pensamento e não ação, a gente tem uma dificuldade enorme de atingir a nossa prosperidade, que é através da ação que ela se mostra também. Por isso até que a gente fala, gente de elemento mais terra consegue mais foco. Por quê? Porque eles conseguem agir com mais precisão dentro desse elemento, né? Que são os taurinos, que são extremamente trabalhadores, por exemplo. Um signo muito ligado à terra. Por quê? Porque eles têm esse foco mais desse elemento, né? Quando a gente estuda sobre isso. Então, é por isso, é muito bom ter acesso a isso, mas a gente tem que sempre cuidar quando você tem muito dentro de um ambiente. Você falou, não é muito bom ficar sentindo sempre. Por quê? Porque ele te leva a sempre aquela energia que às vezes pode te desfocar. E a conexão com reencarnações anteriores? Às vezes as pessoas podem dizer que estão sentindo um cheiro que não sabem explicar, né? Sim. Seria possível nesse caso aí? Lógico, é possível sim. Sabe que o ano passado eu tive no Egito, e lá é um lugar que você sente muitos cheiros de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque é um lugar que você tem uma geografia totalmente diferente da nossa, né? Eles são 90% areia, já tem um cheiro diferente, né? Que a gente é tão tropical, a gente é tão úmido, né? Eles são secos, assim, o ar é seco e tem muito sol, então assim, há um outro aroma no ar. E aí tem aromas ali que, por exemplo, eu senti que eu não sabia reconhecer nem o que era, e eu sou uma pessoa que trabalha com isso. Então, mas eu sabia que era um aroma, que eu tinha uma certa familiaridade, mas eu tive uma dificuldade de reconhecer o que era aquilo. Por quê? Porque muitas vezes isso vem de um outro lugar, de uma outra vivência, de um outro estado de consciência, né, de um outro tempo e espaço. E eu sinto que muitas vezes a gente tem essa ligação, até quando a gente fala sobre o cheiro do tabaco, que é o cheiro natural do tabaco, que é um cheiro forte e bom, né? Eu acho um cheiro tão, ele é um cheiro tão aterrador, tão precioso aquele cheiro. É muito ligado a uma ancestralidade, né? A gente percebe que ele até te conecta a memórias mais antigas, parece que ele te leva para um outro lugar, né? Ao mesmo tempo que ele te aterra no agora. É muito mágico isso, né? Mas existem sim cheiros que você pode se conectar. Por exemplo, quando eu falei no começo, a mirra, ela é um cheiro extremamente ancestral, que desde que o mundo é mundo se fala da mirra. E até a gente pode, quando citando um pouco de Jung, né, a gente pode até pegar esse inconsciente coletivo, que a gente pega todo mundo que sente o cheiro da mirra, de algum lugar ela vai trazer aquela memória olfativa, porque algum tempo e espaço ela já acessou esse cheiro. Então tem cheiros realmente que são mais antigos, tipo o Líbano também. Ele é um cheiro que te traz essa memória mais ancestral. Cheiros que a gente tem mais conhecimento desde sempre, desde dos primórdios. Eu acho que eles nos levam mesmo para esse lugar do passado e da ancestralidade. A sálvia, para mim, é o que mais... Nossa, a sálvia é maravilhosa, né? Você sabe que a sálvia, até eu estava conversando ontem com uma amiga, que ela estava falando sobre o cheiro de baunilha, e ela não gostava e agora está gostando. Para mim, a sálvia teve muito esse lugar. Quando eu senti primeira vez o cheiro do óleo aberto, o que significa isso? Quando a gente põe o óleo no álcool, a gente fala que o óleo está aberto, o óleo essencial. Porque o óleo puro, quando você sente, é uma coisa. Quando você põe no álcool, ele se abre de uma forma completamente diferente. Porque é muito mágico também. As notas olfativas ficam lá dançando, aí misturam vários elementos do óleo essencial, ele tem mais de 300 elementos químicos lá dentro. Tudo isso cria uma alquimia, né? Quando eu senti a primeira vez, eu detestei. Aí, passado um tempo, bastante tempo, hoje eu amo. E a gente vê que tem essa magia também com os aromas, assim, os aromas, eles trabalham processos emocionais, energéticos e espirituais. Então, a sálvia, ela trabalha muito a frequência da energia feminina. Então, a energia feminina, até da autoconfiança, a energia feminina do você estar centrada em si, muito ligada à figura da anciã. Tanto é que a sálvia é uma erva muito indicada para quem está passando por processos de menopausa, porque você acessa a sua anciã e você equilibra a sua energia dentro daquele lugar. E aí, todos esses sentimentos para mim, talvez na época que eu não gostasse, fossem conflituosos. Hoje em dia,
eu penso de uma forma diferente e já aceito. Então é muito interessante também reparar, a partir do aroma, o que a gente aceita em determinada fase da vida e não aceita em outras, ou o contrário. Como, por exemplo, você deve lembrar, quando você era adolescente, você gostava de um cheiro. Quando você vira adulto, você gosta de outro. Por quê? Porque também o seu mental muda. Tem gente que não, fica igual desde a adolescência. Não estou falando aqui que todo mundo tem que mudar, não é isso. São características, né, que a gente pode sentir através dessa sensibilidade olfativa, o que a gente aceita ou não aceita, né? Geralmente, por exemplo, citando a baunilha, quem não aceita muito baunilha é que é uma pessoa que não aceita a malemolência, é uma pessoa que precisa trabalhar um pouquinho mais a sua rigidez, precisa aceitar o auto-amor, precisa aceitar o auto-prazer, e eu não estou falando que essa pessoa não se ama, não é isso, mas sabe aquele lugar de, eu tenho que trabalhar, eu fico muito preocupada com o meu trabalho, tenho que entregar a risca, tal, tudo bem, a gente tem que ser responsável, mas às vezes a gente está muito cansado, quase caindo da cadeira de sono e não se permite descansar. Esse é o lugar do auto prazer e do auto amor, de tipo assim, agora eu vou descansar. E eu acho que nós, como sociedade moderna, a gente tem uma dificuldade imensa de não inflar a nossa agenda e estar sempre com a agenda mega inflada e conseguir parar. Né? Então, assim, a baunilha nos mostra isso, qual é o tempo do descanso, qual é o tempo das férias, quando a gente está no final de semana, às vezes você fala, eu vou tirar um momento aqui, 1 horinha para ficar fazendo nada, a gente não consegue, né? Aí pega o celular, já quer se estimular, né? Então, é esse o lugar do prazer pelo prazer, do nada, do fazer nada, do ócio criativo, ela nos lembra sobre esse lugar de faça apenas o que você está sentindo que é altamente prazeroso para você, não o que lhe cobram na sociedade, não a performance que dizem que você tem que ter, sabe aquele lugar de você se cobrar demais e as pessoas também, por outro lado, te cobrarem? É esse lugar que a baunilha nos convida a olhar. Baunilha, hein? É por isso que eu não sou muito chegado na baunilha, então. Você é muito agitadinho. Muito trabalho, não para de então. trabalhar. Eu gosto de sentir uma vez, assim, sabe? Sim. Aquele, não muito tempo, assim, um cheirinho, assim, da baunilha, mas tem gente que gosta muito, né? Mas normal até para você, por ter essa energia masculina, né? Tem um lugar também que nós, como seres encarnados que temos, eu, mulher, tenho uma energia mais feminina, você mais masculina, enfim, é só uma questão de energias, né, que a gente nasce com esse corpo nesse momento para trabalhar com essa energia em mais foco, né? Nesse caso, é normal que você não goste tanto do doce, porque para você até foi ensinado a não gostar tanto do doce. Desde que você nasceu, você é acostumado que homem tem que ter um cheiro mais amadeirado e tal. E, normalmente, quando a gente também analisa que os cheiros amadeirados, resinosos, que são considerados cheiros mais masculinos, eles conversam com essa energia masculina. Então, muitas vezes, por você ter essa característica, ter nascido homem, você traz isso porque faz parte da sua energia nesse momento encarnado. Né, que você trabalha essa energia masculina. Obviamente que aqui eu não estou querendo dizer que o homem não tem energia feminina, que ele não pode trabalhar, não é isso. Quando a gente nasce homem, a gente tem um pouco mais de energia feminina, masculina, nasce mulher, e óbvio que a gente oscila entre isso. Tanto é que mulheres com energia muito masculina, elas têm uma tendência a descansar menos, a trabalhar muito, a ser muito protetora, e por outro lado, na sombra, muito controladora, mais irritadiça, mais bélica. Então, são energias que a gente tem que equilibrar. Quando a gente é mulher e está muito nessa polaridade, possivelmente a gente vai desequilibrar o nosso feminino, porque a ideia é que um dia, ascensionados, a gente consiga estar em equilíbrio nessas duas energias. Então, muitas vezes, você não se interessa tanto pela baunilha justamente por isso, porque você traz em si, na sua perspectiva, na sua personalidade, esse lugar mais de ter o seu masculino e trabalhar isso em você. A ação, o trabalho, a potência, a proteção, energias mais masculinas mesmo, né? Mas o que eu sinto nesse caso, que você fala assim, eu sinto um pouquinho, eu gosto, tudo bem, né? Tá dentro do que você foi ensinado, do que você traz de bagagem na sua vida, até do que você é acostumado com aromas. Mas tem gente, mulheres inclusive que eu conheço, que elas não suportam, elas não conseguem sentir, que já sentem essa ânsia,
Aí é o desequilíbrio. Não é nem uma questão de gosto de falar assim, não gosto tanto. Tudo bem, isso daí tudo bem. Mas quando é um lugar, por exemplo, eu com a sálvia, no começo eu fazia, sabe? Então, isso é um desequilíbrio, assim, um incômodo muito profundo. E tem gente que detesta doce, assim, profundamente. Assim como tem gente que detesta amadeirado profundamente. Esses exageros de você não gosta, não suporto, é algum padrão que talvez precise ser trabalhado. Mas também eu, como perfumista, sou contra esse lugar de, tipo assim, você não gosta, tem que sentir, então. Tem que forçar, porque os trabalhos internos a gente sabe que não funcionam assim, né? Eles funcionam de todo um trabalho que você faz de ação, de movimentação e de terapia para chegar num lugar de mudança, né? E é legal você falar isso porque, assim, acho que é muito curioso. As pessoas têm uma curiosidade que muitas vezes não é sanada em relação a isso, né? Sim. Essas questões das percepções, das predileções, né? Por exemplo, a gente ouve muito que as pessoas amam o cheiro do café, mas muitas vezes não tomam, não gostam de tomar o café, Exato. né? Mas o cheiro, O cheiro. E o café é desse lugar, do aterramento, e até pelo xamanismo você deve saber, pela Umbanda, né, que é muito usado em limpeza. Então ele é um elemento que, se a gente queima café em casa, o aroma que aquele solta, ele afasta toda a densidade. Eu adoro queimar café em casa, porque ele tem essa frequência de limpeza muito. Então, as pessoas não tomam, é curioso isso, né? Mas ele é um aterrador mesmo. Muitas vezes as pessoas que gostam é porque elas se sentem aterradas, centradas no seu lugar de conexão ali, do lugar do aqui e agora. Porque uma grande dificuldade que a gente tem como sociedade é estar no aqui e agora, né? Então, às vezes, cheirar um café te traz para esse aqui e agora e a pessoa se sente bem, porque dá uma acordada, assim, né? Até mesmo a pessoa que vai sentir vários aromas dá uma cheiradinha no café, né? Porque aí ele te traz para o lugar e te devolve o olfato de outro lugar, né? De outras coisas. Tem esse poder também, o poder da limpeza, justamente. Quando você limpa o campo, você abre para outras possibilidades. É muito interessante, eu tô achando muito interessante porque, assim, a gente não ouve muito falar, né, sobre essas combinações, sobre essas perspectivas, né? E até mesmo o alecrim mesmo. Aí eu vou dar até meu exemplo. O alecrim eu adoro o cheiro. Sim. Na comida não vai. Olha Mas que assim, eu utilizo para interessante. banho, eu utilizo para um monte de coisa. Mas quando tempera, aquilo me causa, tipo, não gosto. E aí tem muita gente com café, né? Sim. Porque aí a gente vai entrar num quesito, né? A separação dos sentidos, né? Sim, sim. Porque, na verdade, também o seu sentir, quando entra no seu campo da forma do seu paladar, é uma outra percepção. Mas, energeticamente, a gente pode ler que a sua energia gosta do alecrim. Você não gosta da percepção do paladar, né? Então, é uma coisa de você respeitar os seus sentidos também, porque o alecrim, ele também é do lugar da alegria, da clareza mental. É muito bom para quem estuda, porque ele vai trazer clareza mental, ele também ajuda na memória, ele é maravilhoso para a pessoa que, inclusive para quem está na menopausa também, né, tá passando por esse processo, tem a questão de esquecer as coisas, ou quando a gente está ficando mais velho, o homem também esquece, né, até na situação de nem só mais velho, eu vejo jovens que também são super esquecidos, por quê? Excesso de informação, né? Nós temos na sociedade hoje, com os estímulos de eletrônicos e da vida mesmo, né? Da correria, até o tempo e espaço está numa outra contagem, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma percepção de horas muito diferente do que era no passado, por isso que os anos passam tão rápido, muito mais rápido do que no passado, que a gente tem uma nova contagem de tempo e espaço no horário mesmo da Terra, né? Na contagem dela. Então, tudo isso desfoca a pessoa, tira ela no momento presente, e aí o alecrim, ele te traz a clareza mental de você organizar. Vamos organizar essa agenda aqui do dia, e tem vezes, você deve passar por isso, eu direto, né, eu super aquariane, eu acordo e, gente, é um turbilhão na minha cabeça, eu não consigo parar para pensar o que eu tenho que fazer no dia, mas eu sei que eu tenho que fazer muita coisa. Cheirar um alecrimzinho. E uma coisa que é muito legal, embora você não vá muito com gosto, é o chá de alecrim.
O chá de alecrim também ajuda numa clareza de que você soltar as palavras de uma forma mais harmônica, de a clareza de você saber o que você quer, qual é a sua ideia, qual é a sua organização mental e como que você libera isso para o mundo. Ele também trabalha isso. Trabalha também quando você toma o chá, o plexo solar, porque você começa a se relacionar com o outro com mais clareza, com mais harmonia. E como é uma erva da alegria, traz uma alta frequência de alegria, não vai te deixar bélico, então vai ser uma comunicação melhor.